Meus amados, enquanto as crianças se dirigem para o departamento infantil, para o crianças de primeira, para receber a instrução da palavra de Deus, eu gostaria de destacar aqui a celebração que se faz durante essa semana nas mais diversas igrejas reformadas pelo mundo. No dia 31 de outubro, se celebra ou se comemora os 507 anos da Reforma Protestante, um movimento que chamou a igreja da época de volta à palavra de Deus, que andava tão distante dessa palavra, com tantos dogmas, com tantas práticas que traziam o povo a uma vida de idolatria e ignorância. E Deus soprou com o seu espírito um vento que despertou muitos teólogos da igreja, muitos homens da igreja, para buscarem a Deus, para buscarem na palavra de Deus orientação e direção para as suas vidas. E esse soprar do Espírito Santo, esse movimento, se espalhou por toda a Europa e chamando a igreja de volta à palavra de Deus. E essa é uma das grandes bandeiras do movimento da Reforma Protestante. Só a Escritura é nossa única regra de fé e prática, né? E nós precisamos olhar para ela e deixar que ela oriente, dirija e diga como a igreja deve crer e se relacionar com Deus. O hino que nós acabamos de cantar foi um desses hinos produzidos na época, num momento de muita angústia, exilado num castelo em Wittenberg. Lutero compôs esse hino num momento de muita luta interna, muita luta pessoal, quando ele diz que o meu Deus é o castelo forte e que mesmo que demônios quisessem nos apavorar, nós não teríamos medo porque confiaríamos no Senhor, e que mesmo que as ameaças que se levantaram contra esses teólogos cristãos daquela época, muitos foram perseguidos, alguns mortos, e foi um movimento que foi oprimido pela religião oficial da época. Ele disse que mesmo que tenhamos que perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, a nossa esperança é que reinaremos com o Senhor, com o nosso Deus. E que Deus possa nos dar essa mesma disposição de poder viver a nossa vida para Cristo Jesus, para o Evangelho da graça de Deus. É com esse intuito que nós temos há algum tempo aqui chamado a atenção da igreja para a gente voltar à palavra de Deus, voltar à lei de Deus, voltar os nossos olhos aos 10 mandamentos para compreendermos o que Deus deseja do homem, né? Ali nós entendemos que é a lei moral de Deus, absoluta para todo homem em toda época. Ali nos 10 mandamentos se resume ou se sintetizam toda a revelação de Deus, os deveres do homem para com o seu Criador, a primeira tábua da lei, os 4 primeiros mandamentos, e os deveres do homem para com o seu semelhante, a segunda tábua da lei, que nós estamos estudando aqui com vocês. Já estamos aqui no 6º mandamento, procurando compreensão e como isso se aplica à nossa vida, ao nosso dia a dia, a abrangência de cada um desses mandamentos, o significado de cada um deles e como nós podemos viver isso e aplicar a nossa vida com a graça de Deus, né? Buscando ao Senhor para que Ele nos oriente a viver uma vida que o agrade. Então eu gostaria de convidá-lo a que vocês pudessem abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 20 do livro de Êxodo. E gostaria de convidar vocês a que acompanhassem a leitura comigo dos versos que compõem esses 10 mandamentos. Vamos concentrar nossa atenção no verso 13. Já começamos a expor isso uma vez e vamos dar continuidade a essa exposição, porque nós não cobrimos tudo aqui com vocês e dissemos isso, que abrange tantas coisas que a gente precisa de tempo para digerir bem a palavra de Deus.
Mas o verso 1 de Êxodo capítulo 20 começa assim: então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso, não tenha outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Não faça para você imagem de escultura. Segundo mandamento. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, em cima no céu, ou embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adores essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento, não é? Não faça para você imagem de escultura com o fim de adorá-las. Terceiro mandamento, verso 7. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento. Lembre-se do dia de sábado, do dia de descanso, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o descanso dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento, segunda tábua da lei. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Sexto mandamento, não mate. 7º mandamento, não cometa adultério. 8º mandamento, não furte. 9º mandamento, não dê falso testemunho contra o seu próximo. 10º e último mandamento, não cobice a casa de seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vamos orar ao Senhor, buscar dele a orientação para as nossas vidas nessa noite. Pai amado, muito obrigado por cada uma das pessoas aqui presentes nesse lugar. Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor nos trouxe aqui para estar diante do Senhor e nos dê essa consciência. Nós não estamos aqui por causa das pessoas, nós estamos aqui por causa de Ti. O Deus eterno, o Deus excelso, o Criador de todas as coisas, nos convida a ter o privilégio de estar em Sua presença. Tu és um Deus tremendo, Senhor, Tu és um Deus santo. Isso nos traz alegria de estar na presença do Senhor, Deus da glória. Mas, ao mesmo tempo, nós somos constrangidos porque sabemos que somos pecadores. E a nossa condição de pecadores ofende a Tua santidade e presença, Senhor. Por isso, nós nos achegamos diante do Senhor nessa noite, para refletir sobre o nosso coração e para confessar também as nossas culpas e os nossos pecados. Clamamos ao Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Só ousamos estar em Tua presença por causa do Teu Filho, Jesus. Porque Ele deu a Sua vida pelos nossos pecados naquela cruz. Porque Ele derramou o Seu sangue, e o Seu sangue é suficiente para nos limpar, nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Essa é a confiança que nós temos diante do Senhor. E nos achegamos diante de Ti com essa sinceridade de coração, coração contrito e apertado, mas confiante na Tua misericórdia e na Tua graça que nos é estendida na cruz de Cristo.
Louvamos o teu nome por isso, com os nossos cânticos, com os nossos louvores. Falamos da tua grandeza, falamos do teu poder, falamos da esperança que o Senhor traz ao nosso coração, da vida futura e eterna em tua presença. Ofertamos e dedicamos ao Senhor a nossa vida, os nossos recursos que o Senhor nos tem dado, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, e nós reconhecemos que aquilo que temos provém da tua boa mão, e por isso nós adoramos o teu nome, e consagramos ao Senhor nossas ofertas e nossos dízimos, como prova evidente da nossa dependência e confiança e gratidão a Ti. E agora, nesse momento, Senhor, quando nós abrimos a Tua palavra, nós clamamos pelo Teu auxílio, porque nós somos incapazes também de transmiti-la com toda fidelidade e de recebê-la com temor e tremor. Por isso que o Teu Espírito Santo envolva esse ambiente aqui e os nossos corações. Abra os olhos do nosso entendimento e use instrumentos tão débeis como nós para transmitir a Tua palavra e para recebê-la com fé. Ajuda-nos a viver, a aplicar em nossas vidas a Tua vontade, o entendimento que temos da Tua vontade para as nossas vidas. Muito obrigado, porque Tu és o Senhor da igreja, o pastor da igreja, aquele que guia a igreja no decorrer da história, aquele que governa todas as coisas, aquele que controla as nossas vidas. E por isso nós temos confiança de que todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque Tu és um Deus amoroso, bendito e cheio de misericórdia. Fala conosco nessa noite. Faz com que saímos daqui com a forte impressão de que estivemos diante do Senhor e a nossa vida foi tocada e transformada por Ti. Nós louvamos o Teu nome e oramos assim, confiados em Jesus, nosso Redentor amado, a quem rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É em nome dele que nós te rogamos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Hoje, vamos voltar a nossa atenção para o verso 13. Não matarás. E nós já vimos aqui, pregamos já sobre isso, e nós estamos dando continuidade a essa primeira exposição, que esse mandamento, ele aborda ou chama a nossa atenção para o valor da vida humana. E esse mandamento tenta nos mostrar o valor e a proteção que Deus dá à vida humana. Nós vimos aqui a primeira tábua da lei já, respondendo aquelas 4 perguntas, não é? Quem deve ser adorado? E nós vimos Deus somente. Não devemos ter outros deuses diante do Senhor. Ele é o único Deus digno de honra e glória. Todos os outros deuses são criação da mente humana, segundo a sua própria conveniência, mas Deus é o Senhor, aquele que se revela. Por isso Ele reclama, Ele requer, Ele exige que não tenhamos outros deuses além dEle. E nós vimos que o primeiro mandamento responde essa pergunta: quem deve ser adorado? E a resposta é Deus, somente Deus. Como Ele deve ser adorado? Não através de imagens, não através da imaginação humana. Ele deve ser adorado em espírito e em verdade, ou adorado pelo Espírito, porque Deus é Espírito. Deus não tem forma, não tem aparência, Deus não é materializado, Deus é um Deus onipresente, Ele habita em todo o espaço, Ele ocupa todo o espaço, Ele não é limitado, Ele é o Deus onipresente. Então, por isso, Ele condena qualquer tipo de afeição religiosa que o reduza a uma imagem de escultura, ou até mesmo a imaginação nossa, de tentar prender ou limitar Deus. Então, Deus nos ensina como devemos adorá-lo. Devemos adorá-lo em espírito e em verdade, ou, algumas traduções, pelo Espírito Santo e pela verdade revelada da palavra de Deus. Aprendemos que o terceiro mandamento responde à pergunta sobre a atitude que deve haver no nosso coração quando nós adoramos a Deus. Não tratando as coisas de Deus com banalidade,
não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tratar as suas coisas ou o seu nome de forma leviana. Então, é um privilégio estar diante de Deus em culto, mas é uma grande responsabilidade. Porque nós temos um coração caído, uma natureza caída, e tantas vezes podemos fazer isso de forma mecânica, ou pela tradição, ou fazemos isso de corpo presente, mas o nosso coração não está ali. Deus tantas vezes condena o povo. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. E Deus pede que a nossa atitude diante dele seja uma atitude sincera, espontânea, né? De santo temor diante de Deus. É um privilégio estar diante dele, mas nós não estamos diante de qualquer pessoa. Então a atitude, Deus requer do homem essa atitude. E ele diz, o quarto mandamento, quando nós devemos fazer isso. E ele separou exclusivamente um dia. O dia do Shabat, o dia do descanso, não é? Que foi transliterado para o nosso português como sábado, né? Assim que o judeu fazia. Mas a gente aprendeu aqui que esse mandamento não se reduz ao dia, mas ele aponta para uma época em que Deus tiraria de nossos ombros o peso da condenação e da culpa. O descanso que Deus promete não é apenas um descanso físico, de 6 dias, ou de 5 ou 6 dias de trabalho, das nossas atividades, que nos cansam, né? Não é apenas um descanso físico, mas é um descanso espiritual, onde a gente para a vida para estar diante de Deus, para tirar um dia exclusivo. Nós aprendemos que nós temos que adorar a Deus todos os dias. Que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Que deveríamos orar sempre e estar em comunhão com Deus. Mas nós não podemos fazer isso de forma exclusiva, porque temos responsabilidades, trabalho, tarefas, atividades. Mas Deus diz, um dia você vai parar de todas essas suas atividades para estar exclusivamente comigo, para você celebrar comigo a criação, celebrar comigo a providência, celebrar comigo a salvação que eu providenciei em você em Cristo Jesus. E nós aprendemos aqui que a igreja do Novo Testamento compreendeu que esse quarto mandamento apontava para uma coisa maior, que era Jesus. O seu sacrifício na cruz, a vitória dele sobre a morte. E quando ele ressurgiu no primeiro dia da semana, né, que passou-se na nossa cultura ocidental brasileira chamar de domingo, influenciado pelo latim, porque essa expressão domingo significa Dominus, ou dia do Senhor, que aponta para a vitória de Jesus sobre a morte. Ele venceu a morte, ele entregou a sua vida por nós, e ele tomou essa vida, e agora nos promete a vida eterna. E isso é o nosso descanso, essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança, e nós vivemos celebrando aqui esse descanso, no dia que Jesus venceu a morte e ressuscitou. E esse dia também não é um fim em si mesmo, porque ele aponta para um dia glorioso, quando o Senhor voltar, para nos buscar de forma definitiva. Ali os mortos ressuscitarão, o espírito daqueles que foram para o Senhor e o corpo que foi para a terra se encontrarão naquele dia com a vinda de Jesus. Nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados de uma vez por todas, e não haverá mais dor, luta contra o pecado, morte ou qualquer sofrimento, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. O dia do Senhor, esse dia que nós celebramos aqui, aponta para isso, né? É uma colherzinha de chá daquilo que a gente vai ver durante toda a eternidade. Então, essa é a primeira tábua da lei, como Deus revela de como nós, os seres humanos, devemos nos relacionar com o Criador e como nós devemos cultuá-lo de forma que Ele tenha prazer e se agrade do culto que nós oferecemos a Ele. Então, essa é a primeira tábua da lei. A segunda tábua da lei aqui, ela contém 6 mandamentos.
E eles tratam dos nossos deveres para com os seres humanos, para com o nosso semelhante. E nessa segunda tábua, o Senhor estabelece o padrão de nosso relacionamento com os nossos semelhantes. Nela nós encontramos todas as orientações de como Deus quer que convivamos uns com os outros em sociedade. Nós vimos o 5º mandamento, o primeiro da segunda tábua da lei: honra teu pai e tua mãe. E vimos que esse mandamento diz respeito em como devemos lidar com o princípio de autoridade estabelecido por Deus. Deus criou o princípio de autoridade. E a gente começa a aprender isso na nossa relação de família. Mas o mandamento não se restringe apenas à família, a pai e mãe físico e original. A gente aprendeu isso aqui. Nós vimos que o que está em jogo aqui é o princípio de autoridade, que Deus criou 3 instituições nos quais esse princípio vai reger o nosso convívio social: a família, a igreja e o Estado. Todos os 3 têm autoridades que são ministros de Deus para o nosso bem. Aprendemos aqui isso no 5º mandamento. E como é que a gente aprende a lidar com esse princípio? Em casa, na família. A família é a célula base de toda a sociedade. Se eu aprender a ter um bom relacionamento de respeito, de honra aos meus pais, eu não vou ter dificuldade nenhuma em qualquer autoridade no meu relacionamento. Não vou ter dificuldade com o professor na escola. Não vou ter dificuldade com o chefe no trabalho, porque eu aprendi o respeito à autoridade, um princípio instituído por Deus para o nosso bem-estar. Nós vimos aqui que o mandamento nos proíbe algumas coisas e nos ordena outras. Todo mandamento é assim. Ele vem ou de forma positiva ou de forma negativa. O 5º mandamento vem de forma positiva: honra teu pai e tua mãe. O 6º mandamento vem de forma negativa: não mate. Então ele proíbe alguma coisa. Mas nós aprendemos aqui que em todo dever ordenado há pecados proibidos. E que em todo pecado proibido há deveres ordenados. E o que nós estamos buscando aqui expor para vocês, entender e aplicar à nossa vida, é a compreensão da abrangência de cada mandamento. Né? Que muitas vezes a tendência religiosa é reduzir a aplicação de um mandamento. Mas a Bíblia, ela expande, ela fala sobre um ponto de relacionamento na vida. Então nós aprendemos aqui que o 5º mandamento nos ensina a lidar com um princípio criado por Deus de autoridade na família, na igreja e na sociedade. Agora nós vamos avançar, ou começamos a avançar, para o 6º mandamento: não matarás. E esse mandamento aqui nos ensina, ou nos chama a atenção, para entender a razão da proibição desse mandamento, do que exatamente o 6º mandamento trata, qual o seu real significado e aplicação à vida, qual a sua abrangência, ou o que ele exige de nós em relação à vida humana. E nós começamos a ver isso. Nós vimos aqui que o mandamento não trata do valor da vida humana criada à imagem de Deus. E a primeira coisa importante é compreendermos a razão do mandamento, e nós vimos isso com vocês. A razão da proibição de não assassinar, não tirar a vida do meu semelhante. Vimos que é necessário que tenhamos essa compreensão correta, não só do que esse mandamento proíbe, mas principalmente da razão dessa proibição. Vimos que essa proibição está baseada no fato de que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, e que todo ser humano carrega isso. Todo ser humano carrega, mesmo após a queda, mesmo com a natureza pecaminosa que corrompeu a nossa natureza, os nossos desejos. Mesmo apesar disso, todo ser humano carrega em si a imago Dei, a imagem de Deus. Ele foi criado com isso. Deus transmitiu isso a todos nós, seres humanos. Por isso somos singulares na criação. Nós não somos animais que raciocina. Nós somos seres humanos criados à imagem de Deus. E isso empresta para a gente importância.
Por isso, Deus valoriza a vida, porque todo ser humano carrega em si a imagem de Deus. E o mandamento trata sobre isso, e temos que entender em primeiro lugar isso, para entendermos a proibição. Nós vimos aqui que quando Caim cometeu o primeiro homicídio, ele levantou-se contra Abel, seu irmão, e o matou. Gênesis capítulo 4, verso 8. Deus diz a ele: o que você fez, Caim? Porque o sangue de seu irmão clama da terra por justiça a mim. Que toda a vida que é tirada, ela é reclamada a Deus, porque você matou alguém que carrega a minha imagem. E Caim, diante da reprovação e repreensão de Deus, disse: agora eu estou perdido, porque Deus me colocou errante sobre a terra. Qualquer pessoa que me encontrar vai me matar, porque eu cometi algo grave e sério contra o ser humano, contra a vida humana. Vai haver vingança. E Deus, para proteger a vida, mesmo Caim sendo culpado pelo assassinato do seu irmão, ele ameaçou as pessoas: se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Por que isso? Porque Caim, mesmo tendo feito o que ele fez, ele carrega em si a imagem de Deus. Mas nós aprendemos também aqui, e vimos com vocês, que após o dilúvio, Deus orientou a organização da sociedade, para que a raça humana não se autodestruísse, porque o pecado trouxe essa deturpação no comportamento humano, ódio, inveja, ira, violência. E agora, para que isso fosse controlado e a vida fosse valorizada, Deus começa a orientar a organização da sociedade, instituindo a autoridade, o princípio de autoridade. Ele ordenou que fosse punido com morte, agora por parte da autoridade estabelecida, todo aquele que intentasse contra a vida de alguém. Gênesis capítulo 9, versículo 6, ele diz que se alguém, a partir de agora, derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado também. E a razão estabelecida era porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Por isso, Êxodo capítulo 21, verso 12, quem ferir um homem de modo que este venha a morrer, também será morto. Agora, não por vingança, não por pessoas, mas pela instituição do Estado, da autoridade que Deus estabeleceu, para regularizar o comportamento e o convívio social. Então veja, daqui a gente já tem algumas dicas do que significa de fato o 6º mandamento: não matarás. O princípio aqui, o grande princípio que devemos entender é que o assassinato, ou seja, matar uma pessoa injustamente, é errado, porque o homem foi feito à imagem de Deus. A vida humana é preciosa por esta razão. Todos nós carregamos a imago Dei em nós. Então, a razão do 6º mandamento trata do valor e proteção da vida humana criada à imagem de Deus. Agora, posto isso, a gente começou a analisar com vocês o sentido da palavra matar, já que Deus proíbe tirar a vida de alguém, mas Deus diz que se alguém tirar a vida de alguém, a vida dele será tirada. Como é que é isso? E aí nós começamos a procurar entender o que significa de fato o mandamento. O sentido da palavra matar no 6º mandamento. A palavra matar é usada no sentido de cometer assassinato. Este mandamento trata sobre a intenção de matar, intentar contra a vida de alguém de forma premeditada ou vingativa. Quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, ele também forneceu a interpretação inspirada destes mandamentos nos livros da lei, na Torá ou no Pentateuco. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio têm textos que nos lançam luz para compreendermos
não matarás. E nessa interpretação divina, onde toda a lei de Deus, ou a Torá, ou o Pentateuco, nos dá elementos hermenêuticos para compreendermos e interpretarmos a lei moral, os 10 mandamentos, nessa interpretação divina, inspirada, nós vemos claramente que pode haver situações em que seja necessário punir com morte um ser humano em virtude exatamente de guardar este mandamento e proteger a vida. Êxodo capítulo 22, versículo 2, nos diz que se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue, ou seja, não terá quebrado o 6º mandamento. Então, Êxodo está lançando luz para interpretarmos o 6º mandamento, não matarás. Isso significa dizer que todo pai de família, todo marido que assume a responsabilidade de ser o protetor da sua casa, tem o dever de defender a vida daqueles que lhe são confiados. Isso significa dizer que se um ladrão tentar invadir sua casa e colocar em risco a vida da sua família, é seu dever tentar proteger sua vida e a vida da sua família que Deus lhe confiou, da sua esposa e de seus filhos. E se nessa justa defesa da vida o malfeitor vier a morrer, isso não seria a quebra do 6º mandamento. É isso que Êxodo 22, verso 2 está nos ensinando. Isso não seria assassinato. Ao contrário, isso seria o cumprimento do mandamento em proteger a vida. Nas leis civis e sociais contidas na Torá, é estabelecida uma diferença clara entre aquilo que hoje podemos denominar de homicídio doloso, nós vimos isso, de homicídio culposo. Homicídio doloso é quando há intenção de matar. Um homicídio culposo é quando não há intenção de matar, mas alguma ação resultou na morte. Moisés já estava prevendo isso, Deus já estava orientando o povo quanto a isso. As cidades e refúgios que existiam ali no Pentateuco, de que se acontecesse um acidente, para a pessoa não sofrer a vingança de um próximo ou um familiar da pessoa que morreu de forma acidental, ele podia ir para as cidades e refúgios e ninguém podia tocar nele lá. Por causa desse princípio que hoje as nossas leis estabelecem. Este princípio, nós vimos aqui, também se aplicava às nações. Se uma determinada nação ameaçar tentar invadir o território de outra nação para ferir, para matar e para destruir, é dever dos seus governantes tomar ações militares contra o invasor. Nós aprendemos isso aqui, que é bíblico e a Bíblia requer isso. Por isso é justificável que todo cidadão preste serviço militar, a fim de ser preparado para defender seu país e seus compatriotas numa situação de guerra e de agressão e de invasão. Nós temos visto isso aqui sendo debatido na televisão direto por causa da agressão que Israel sofreu e do direito que ele reclama de defender os seus cidadãos, da ameaça terrorista, né, que assassina, que violenta, que estupra. Então, é nosso dever como Estado defender os nossos cidadãos e ninguém pode nos acusar de alguma coisa contra o terrorismo. Neste sentido, o 6º mandamento nos ensina que Deus concedeu às autoridades que foram constituídas por Ele o dever de proteger a vida de seus cidadãos da ameaça e da violência, venham elas de fora, venham elas de dentro. E aí uma das responsabilidades do Estado, das autoridades constituídas, é a defesa da vida. O 6º mandamento proíbe o indivíduo de fazer justiça com as próprias mãos. O 6º mandamento proíbe a vingança pessoal, pois fazer justiça ou exercer justiça é dever do Estado.
pois para isso Deus instituiu o Estado. Então, vejam que o sexto mandamento, ele está protegendo o valor da vida, porque toda a vida foi criada à imagem de Deus. Mas Deus, ao mesmo tempo, para proteger a vida por causa do pecado que se instalou na humanidade, da violência, etc., instituiu a autoridade, para que a autoridade regule isso. Deus deu às autoridades constituídas o poder de punir com a morte aqueles que cometem assassinato, que intentam contra a vida dos mais fracos e indefesos. É isso que Gênesis 9:6 nos ensina, nós aprendemos isso. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado, porque Deus fez o ser humano conforme a sua imagem. Quem regula isso é o Estado, é a autoridade instituída, para que não haja vinganças, para que não haja um descontrole na sociedade. Mataram alguém da minha família, eu vou matar também da família do outro. Não! Isso aqui é o Estado quem tem a autoridade recebida de Deus para regular, para punir o malfeitor, para proteger o inocente. É isso que a Bíblia nos ensina. Aqueles que pensam que a pena de morte apenas acrescenta um assassinato, a execução do criminoso a outro, né, já cometido pelo criminoso, confundem duas coisas completamente diferentes. E essa é uma narrativa que nós vemos hoje. Quando um criminoso tira a vida de outro injustamente, isso é assassinato, é a quebra do mandamento. Mas quando o Estado julga, sentencia e pune com a morte um assassino culpado, isso não é assassinato, isso é justiça. Essa é a diferença que a Bíblia traz. E quando o Estado não pune de forma adequada um assassino, afrouxando suas leis, ele se torna culpado por não proteger a sociedade, por não proteger os mais fracos e os inocentes. E aí o Estado passa a ser culpado pela quebra do mandamento, porque não protege o valor da vida. Ele viola o sexto mandamento, deixando de proteger a vida criada à imagem de Deus. Nós precisamos entender e interpretar corretamente o que a palavra de Deus nos diz. E nós paramos aqui. Mas precisamos adiantar em duas coisas aqui. Primeira delas, quais os pecados, então, que o sexto mandamento proíbe? Qual é a abrangência dele? Ele trata tão somente do ato físico de tirar a vida de alguém? Ou ele vai mais do que isso? O que é que a Bíblia nos ensina sobre isso? E aqui nós vimos que os pecados proibidos no sexto mandamento, não matarás, são, primeiro, tirar ou intentar de qualquer modo contra a nossa própria vida. Ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida, de cometer suicídio, porque todo ser humano, e eu, carrego a imagem de Deus em mim, e por isso a vida tem valor. A minha vida tem valor, a sua vida tem valor. Deus se importa com ela, Deus lhe criou conforme a sua imagem e semelhança. E ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida. O mandamento proíbe o suicídio, proíbe o assassinato. Ninguém tem o direito de tirar ou de intentar, de qualquer modo, contra a vida de outro ser humano. Isso inclui também a prática do aborto, bem como a defesa do aborto. E esse é um tema corriqueiro na nossa sociedade. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Uma mulher que teve relações sexuais com o seu namorado, com o seu parceiro, ela não tem o direito, sobre o corpo dela, de matar um ente que veio como resultado disso. Não tem o direito. Isso inclui também a eutanásia. Ninguém tem o direito de cessar com a vida de ninguém. É a primeira coisa que o mandamento proíbe: assassinato, suicídio, aborto, eutanásia.
Também proíbe a negligência ou retirar os meios lícitos e necessários para a preservação da vida. Isso inclui aqui a corrupção, o desvio de dinheiro público, da saúde, da merenda, da falta de medicamentos nos postos para aqueles que não têm condições de comprar, da falta de vacinas. Então, o poder público, a autoridade instituída, tem responsabilidade diante de Deus para proteger o valor da vida humana e para colocar os meios necessários para não negligenciar a vida, deixando faltar medicamentos ou necessário para a sobrevivência dos mais pobres ou mais fracos. Esse mandamento inclui também, ou proíbe, a ira pecaminosa. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, que há momentos para que você se indigne com o mal feito, mas que você não alimente isso no seu coração, não deixe o sol se pôr sobre a sua indignação. O mandamento proíbe o ódio e a indiferença para com o outro. Mateus capítulo 5, versículo 21, tratando sobre a aplicação desse mandamento. Ele diz que não é só o fato de você tirar a vida, mas se você tratar uma pessoa chamando ela de tolo, se você for uma pessoa que agride com palavras outra pessoa, se você menospreza alguém, se você tira alguém da sua agenda porque esse alguém lhe feriu em alguma coisa, isso é cometer e isso é proibido no sexto mandamento. Porque o matar alguém não é somente você ir lá e tirar a vida dele, não. Você pode tirar a vida dele dentro de você. Jesus expande a aplicação do mandamento quando fala aos seus discípulos em Mateus capítulo 5, verso 21. Ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, digo a vocês, que se vocês sem motivo algum se irar contra seu irmão, você já matou no coração. Se você disser uma palavra de insulto contra ele, você já matou no coração diante de Deus. Então o mandamento chama a nossa atenção para que como a gente faz nas nossas relações quando a gente é ferido. Proíbe a inveja, proíbe o desejo de vingança. Você está chateado com alguém porque alguém lhe fez algum mal e você deseja o mal para aquela pessoa. Quer que ela se dê mal na vida, e quando acontece alguma coisa de ruim na vida dela, você vibra com isso. Isso é quebra. O mandamento proíbe essa atitude de coração. Isso é matar para Deus. A preocupação exagerada ou a ansiedade que adoece o seu próprio coração. Você tem que aprender a descansar a sua vida em Deus. Não ande ansioso de coisa alguma, diz a palavra de Deus. Em tudo, leve a Deus as suas ansiedades, coloque diante dele as suas orações, as suas petições, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O que adianta você andar preocupado pela sua vida, com o que você haverá de comer, beber ou vestir? Os incrédulos é que se preocupam com isso. Busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, que essas coisas eu acrescentarei a vocês. Deus quer que a gente não se sucumba na ansiedade, na preocupação excessiva pela vida. Ele é o Deus que cuida da gente. E Jesus diz, olha os pássaros dos céus, eles não semeiam, eles não plantam, eles não guardam em celeiros. Eu digo a vocês que Deus, na sua misericórdia, dá de comer a cada um deles, quanto mais a vocês. Olhem os lírios nos campos, nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu tão belo como eles. Se Deus cuida deles, que hoje existem e amanhã são lançados no fogo, imagine vocês, que foram criados à sua imagem e semelhança. Então o Senhor nos ensina a não sermos tomados pela preocupação exagerada, pela ansiedade, porque isso adoece a alma. E a vida é algo precioso. Muita gente contrai doenças
por causa da ansiedade, do excesso de preocupação. Também aqui se aplica comer mal, comer exageradamente, beber sem moderação, trabalhar excessivamente, recrear-se de forma que coloque em risco a sua vida e a vida de outros. Então o mandamento protege a vida. Não coloque-se em situação de risco, a ponto de você atentar contra a sua própria vida e a vida de outras pessoas. Então, jovem, adolescente, eu já fui isso, né? Não pegue o carro do seu pai para fazer pega cheia dos amigos dentro, porque você está colocando em risco a sua vida e a vida dos outros. O mandamento aponta para isso, proíbe isso. Ou homens, cuidado com o trabalho excessivo. Porque isso demonstra uma falta de confiança em Deus. E vocês acabarão com as suas vidas se vocês não souberem dar as pausas necessárias. Vocês vão negligenciar a vida da família de vocês, o cuidado com os filhos. Vão perder de aproveitar a vida com a família, porque vocês estão excessivamente preocupados com ganhar o pão. O mandamento proíbe não somente isso, mas o uso de palavras rudes com os outros, nos meus relacionamentos. Agredir verbalmente, ter conduta agressiva no trânsito, em redes sociais. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 31, diz que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, bem como qualquer maldade. O mandamento afeta, abrange, proíbe. Proíbe oprimir pessoas nas mais diversas relações de família, marido. Como você lida com a sua mulher? Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que o marido devia amar a mulher e não tratá-la com amargura. Oprimir pessoas na relação da família, na relação da escola, na relação do trabalho, no lazer, no clube, no condomínio, seja lá onde for. Agredir ou ferir fisicamente. Tudo isso o mandamento está proibindo. Está incluindo qualquer desvalor à vida de quem quer que seja, porque todo ser humano deve ser respeitado, porque todo ser humano carrega a imagem de Deus em si. É isso que o mandamento abrange, é isso que ele proíbe. Mas quais os deveres que o sexto mandamento requer de nós? Porque nós aprendemos que uma das regras de interpretação de cada mandamento é esse: em todo pecado proibido há deveres ordenados. Quais os deveres ordenados que o sexto mandamento requer de nós? Como vimos que o sexto mandamento trata do valor da vida humana, por ter o homem a imagem de Deus nele, por isso, nesse mandamento, Deus procura preservar e proteger e valorizar a vida. Por isso, requer de todo ser humano que, primeiro, todo ser humano, a instituição também humana, deve se esforçar para que em tudo preserve a vida minha e dos outros. Isso através de estabelecer leis que preservem a vida, políticas públicas para o bem-estar social, estudos, desenvolvimento científico para a produção de medicamentos, de tratamentos de saúde, de cura de doenças. Tudo isso o mandamento requer. Então, quando você é médico, né, se dedica a estudar, quando você é biólogo, se dedica a pesquisar, para encontrar medicamentos, para produzir isso, para curar enfermidades ou doenças, você está cumprindo o mandamento. Você está honrando a Deus, colocando a sua inteligência, as suas habilidades em favor da vida humana, criada à imagem de Deus. O mandamento requer que a gente resista a todo pensamento e propósito ruim contra qualquer pessoa. O mandamento
requer que se evite todas as ocasiões, tentações e práticas que tendam a tirar injustamente a vida de alguém. O mandamento requer ou exige que pela defesa justa nós protejamos a vida de outrem ou a nossa vida contra qualquer violência. Eu sou responsável por proteger a minha vida. Eu sou responsável por proteger a vida daqueles que Deus me confiou. Eu sou responsável por proteger a vida humana. O mandamento requer que nós suportemos com paciência os desfavores deste mundo, para que a gente saiba absorver a dor e o sofrimento, sem que isso nos torne pessoas amargas. Nós vimos isso em todo final de semana no encontro da fé reformada aqui na igreja. O mandamento requer que a gente serene a mente, alegrando-se no espírito. O mandamento requer que a gente coma, beba, medique-se, durma, trabalhe e recreie-se com sobriedade. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É isso que o mandamento está nos dizendo e nos ensinando. Cumprir o sexto mandamento é você fazer tudo isso com sobriedade, com moderação. Comer é bom, mas coma com sobriedade e sabedoria. Não ingira tudo quanto é porcaria. Coma de forma saudável, porque você está cuidando da sua saúde, do seu corpo. Durma o necessário, trabalhe o necessário, recreie-se com sobriedade. O mandamento requer da gente que tenhamos pensamentos caridosos, de amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade. É isso que Paulo ensina aos Efésios, aplicando o mandamento, capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros nos seus relacionamentos. Falar e se comportar de forma pacífica, cordial e cortês. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A palavra branda, né? Ela calma furor. A palavra dura, ela suscita ira. A Bíblia diz que a gente deve ser, esse mandamento requer que a gente seja longânimo, que estejamos prontos a reconciliar-se uns com os outros quando formos feridos ou afetados. Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 14, e diz que nós devemos pastorear uns aos outros e cuidar da vida uns dos outros, porque o meu irmão carrega nele a vida que Deus lhe deu, carrega a imagem de Deus, e eu deveria tratar os meus irmãos de acordo com aquilo que eles precisam. Há pessoas que estão andando desordenadamente, e eu estou vendo. O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Vá lá, arguí-lo. Exorte o insubmisso, o desordenado. Ampare o fraco. Conforte o desanimado e seja de longo ânimo para com todos. Então vejam, no meu trato com as pessoas eu tenho que ter esses cuidados, de ajudar o irmão que está vivendo uma vida de pecado, para dizer a ele, meu irmão, saia disso, faça isso não. Eu estou cumprindo o mandamento. Eu estou ajudando meu irmão a não se estragar na vida. Se tem alguém desanimado, eu preciso chegar nele e emprestar ânimo. Se tem alguém fraco na fé, lutando contra o pecado, eu preciso ser suporte para ele, dar ajuda para ele e ter longo ânimo, paciência para com todos esses. Isso é cumprir o mandamento, é suportar, é perdoar pacientemente as ofensas. Mais uma vez, Efésios capítulo 4, verso 32, perdoando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ter essa disposição no coração de perdoar quando alguém peca contra mim. De não ser uma pessoa que guarda ressentimentos, que endurece o coração, que amarga a vida.
porque isso eu estou fazendo mal a mim mesmo e aos meus relacionamentos. Não retribuir mal com mal. Paulo escreve aos Romanos, e aplicando esse princípio, no capítulo 12 de Romanos, ele nos diz o seguinte, do verso 17 ao verso 21, que é um texto precioso que a gente tem que aprender a não somente conhecer, mas a viver esses textos. Romanos capítulo 12, verso 17, nos diz assim: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, diz o verso 21. Isso é a aplicação, é o que requer o mandamento, o 6º mandamento: não matarás. E por fim, confortar e socorrer os aflitos e proteger e defender os inocentes. Tiago fala uma coisa bem interessante para o seu interlocutor a quem ele escreve a carta. Ele diz o seguinte acerca da discussão de o que é a verdadeira religião, e Tiago fala uma coisa bem interessante no capítulo 1, no verso 26 e 27. Ele diz: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a língua, veja como se aplica o mandamento, ofendendo, falando mal, insultando. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Veja como Tiago está aqui aplicando o princípio do 6º mandamento às relações humanas, de você se preocupar com o valor da vida do outro, porque o outro carrega a imagem de Deus, e você socorrer os aflitos, aqueles que estão desamparados. Mas deixe-me concluir e chegar aqui a algumas aplicações práticas para a nossa vida diante da exposição do mandamento. O que nós aprendemos aqui com esse mandamento e que temos que aplicar à nossa vida? Em primeiro lugar, que o 6º mandamento nos fala sobre o valor da vida humana, por ser ela, ou ser ele, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso a vida humana é muito valiosa e deve ser protegida, preservada. Aprendemos também, em segundo lugar, como Deus sabe que o pecado, ao entrar no mundo, perverteu a natureza humana, Ele deixou declarado em sua lei moral esse dever para com a vida humana, exigindo do homem a preservação e a proteção da vida. Não matarás significa isso. Em terceiro, vimos aqui que para que os homens, por causa do pecado, não tratem a vida do outro com desprezo e com banalidade, matando e vingando-se uns aos outros, Deus instituiu a autoridade, o Estado, para controlar a sociedade e proteger a vida dos mais fracos e inocentes da maldade e violência dos malfeitores. E o Estado tem o dever de estabelecer leis para punir quem faz o mal, protegendo quem faz o bem. E Deus vai requerer isso de toda a autoridade instituída. Em quarto, aprendemos que a autoridade, com o fim de proteger a vida, tem o poder dado por Deus de julgar, de sentenciar e de punir aqueles que intentam contra a vida do inocente. Na Bíblia,
Deus deu a autoridade e o poder da pena capital. Em nossa sociedade hoje, nós não temos isso como lei, mas temos que ter, pelo menos, leis que sejam rígidas, a ponto de frear a violência, de frear o mal. E muitas vezes não é isso que a gente vive em nosso país, em sociedade. Em quinto e último, nós aprendemos que nós também, cada um dos cidadãos, tem responsabilidade de proteger a vida humana, seu valor e a razão disso, entender a razão disso. Devemos buscar compreender o sexto mandamento, o que ele requer, o que ele exige de nós em nossos diversos relacionamentos e o que ele nos proíbe também. Minha oração e desejo é que Deus nos abençoe, nos faça andar em temor e obediência à sua palavra, aplicando os princípios dela à nossa vida prática, nas relações de família, nas relações de igreja, nas relações com os demais na sociedade. Que Deus nos abençoe, que Ele guarde o nosso coração, que Ele nos instrua a ser pessoas que não somente conhecem a palavra, mas praticam a palavra na sua vida prática.